No ar, mais um Boa Vontade Esportes da Boa Vontade TV, a TV que faz bem a você. Hoje um programa diferente, um programa especial, direto da Caixa Cultural, onde aconteceu o evento Brasil Futebol e Livros. Foram 3 dias de palestras com escritores importantes, evento totalmente gratuito. E durante o nosso programa nós vamos ouvir escritores, autores, vamos ouvir também o público, aqueles que participaram ativamente das palestras. E inicialmente eu quero convidar o Edson Viana, que é o organizador do evento. Conversei com o Edson Viana a respeito do evento e o Edson fala aqui inicialmente no Boa Vontade Esportes. O Edson, por que organizar um evento desse nível? Imagino que a gente tem, por exemplo, na Bienal, uma oportunidade de reunir, de saber que o brasileiro tem uma paixão por ler. O brasileiro gosta de histórias, né? E aí o brasileiro gosta de futebol, né? Acho que as histórias do futebol mereciam ser contadas, vão sendo contadas aos poucos com uma produção editorial que vai crescendo e que merece uma reunião do tamanho que a gente consegue fazer. Temos 6 encontros, 13 autores dessa vez, a última edição foi há 4 anos, de lá para cá várias coisas interessantes aconteceram. Você vê a chegada de uma menina como a Clara Albuquerque no cenário editorial também, a reedição de um livro clássico como Os Gigantes do Futebol Brasileiro. Imagino que merece uma revisão a cada período, no nosso caso um período de 4 anos, um período de Copas, de uma Copa a outra, para mostrar que os livros de futebol têm sim um compêndio possível. É possível você fazer uma curadoria sobre eles e contar uma história do Brasil através dos livros de futebol. Depois da participação do organizador do evento, Edson Viana, aqui no Boa Vontade Esportes, eu quero convidar um dos palestrantes, um dos escritores do evento, o Rodrigo Viana, para participar do Boa Vontade Esportes aqui na Boa Vontade TV. Rodrigo Viana, por favor, primeiro eu quero te perguntar de fato sobre a camisa da Ferroviária de Araraquara, por favor. Oi André, tudo bem? É um prazer falar com você, pessoal do Boa Vontade Esportes. Olha, a camisa da Ferroviária tem um pouco a ver com o meu livro, né? Que é A Bola e o Verbo, Futebol na Crônica Brasileira, porque eu sou jornalista formado, mas antes de ser jornalista, eu sou de Araraquara, interior de São Paulo. Eu joguei nesse time aqui, na Ferroviária de Araraquara, não me profissionalizei assim como tantos outros garotos no Brasil tinham um sonho de ser um jogador de futebol. Então eu jogo na Ferroviária desde do fraldinha, que era a categoria ali com 7, 8 anos de idade, até a categoria de juniores. Não me profissionalizo, fica aquela história, ou o futebol ou a faculdade, vou para o jornalismo e aí milito no jornalismo esportivo já há praticamente 20 anos. Lancei meu primeiro livro em outubro do ano passado, A Bola e o Verbo, como já disse. Mas foi a Ferroviária quem despertou essa paixão pelo futebol e nada mais justo do que num evento como este estar agradecendo à Ferroviária, instituição que sempre me proporcionou a paixão na vida. Acho que no fundo tem espaço para todo mundo, para tudo quanto é tipo de público. Quero te agradecer a participação aqui no Boa Vontade Esporte, valeu mesmo. Valeu, um grande abraço. Eu acho que tem espaço. Eu acho que os eventos, por mais que a gente seja crítico às vezes, né, a Copa, a Olimpíada, são também uma possibilidade literária, né? E até na internet. Eu tenho visto videocrônicas, podcast. Eu não me prendo apenas ao livro, mas não esqueçam o livro, né? O livro tem um lugar sagrado dentro do imaginário mundial, né? Não só no Brasil, e graças a Deus nós estamos aí com um grande número de livros sendo lançados neste ano da Copa. Obrigado você pela força. Valeu, o escritor Rodrigo Viana, apaixonado pela Ferroviária de Araraquara, vai entender, pode falar, pode brincar assim com a piadinha,
vai entender? O futebol ele também é feito do lúdico, da brincadeira, vai entender. Nem eu entendo muito mesmo, minha família não entende. Agora, eu hoje vim aqui, todo mundo de terno e gravata, eu com a camisa da Ferroviária, vai entender, né? É paixão, não se explica. Tá certo. O Rodrigo Viana é escritor e agora nós podemos, depois do Rodrigo Viana, conversar com algumas pessoas que marcaram presença aqui no evento, de fato, para mostrar como foi o conhecimento, como foi de fato em relação a saber das palestras, o conhecimento todo, a sabedoria, enfim, agora aqui no Boa Vontade Esporte. O que você achou do que você viu do evento? Muito legal, muito oportuno, no ano de Copa do Mundo, cada vez mais o esporte aqui no Brasil aquecido, o futebol aquecido, e você falar da paixão pela leitura com a paixão pelo futebol é muito interessante. São autores renomados, que vivem o futebol e conseguem passar para as páginas toda essa paixão que o torcedor sente na arquibancada. Extremamente oportuna e vale a pena conferir. Rodrigo, o que você achou do evento? Pô, eu gostei muito da palestra, né? Porque ele abordou de uma forma bem descontraída, falando com a plateia também. Todo mundo mostrou interesse. Gostei muito por causa disso também. E mostrou também um pouco dessa área da literatura, né? A parte do futebol, que hoje em dia tem bastante livros da área, mas o que antigamente não... Uma oportunidade a mais que as pessoas têm para poder entrar no mundo do futebol, né? Depois do público, eu converso agora com a escritora Clara Albuquerque, que também participa do evento, palestra, enfim, aqui no Brasil, Futebol e Livros. Clara, obrigado pela presença aqui no Boa Vontade Esporte, da Boa Vontade TV. Eu queria, de fato, que você falasse a respeito dos seus livros para o telespectador. Bom, eu sou autora de 2 livros. O meu primeiro livro chama-se A Linha da Bola, que é um guia de futebol para as mulheres. O subtítulo é Tudo que as mulheres precisam saber sobre futebol e os homens nunca souberam explicar. Foi meu primeiro livro, inclusive foi meu projeto final de curso da faculdade, eu formei em jornalismo. E a ideia desse livro é mostrar um pouco para as mulheres o que é o futebol, né? Tem um livro início desde o basicão até coisas mais complicadas. E a graça do livro, acho que para mim, é usar um pouco da linguagem que tradicionalmente seria a linguagem feminina. Então a capa é toda rosa, coisas assim, a gente fala muito de conto de fadas, faço essas analogias com moda e essa é a graça do meu primeiro livro. O segundo livro, Os Sem Copa, que foi lançado recentemente, esse mês, que já é um livro bastante diferente, né? E como o nome já diz, são jogadores que nunca foram a uma Copa do Mundo, brasileiros que encantaram o futebol, encantaram as torcidas, mas que por um ou outro motivo nunca participaram de uma Copa do Mundo. Então vai lá desde 1919, quando a seleção brasileira conquistou seu primeiro título importante, o Sul-Americano de 1919, quando não existia a Copa do Mundo, mas já existia craque merecendo participar do Mundial, e conta então a história de 22 jogadores que não participaram de uma Copa do Mundo, mas que mereciam. Sobre os 2 livros, eu quero começar pelo primeiro. Como é que se explica para as mulheres, então, o que é impedimento? Pois é, então a graça é justamente usar de formas mais próximas da mulher. Porque acontece, o futebol para o homem é uma coisa muito comum. Hoje em dia já está mais ou menos igual, tá? Mas antigamente o homem era muito exposto ao futebol. Então linguagens, coisas que para a mulher não é tranquilo, não é fácil, porque ela não está acostumada. Então, por exemplo, o impedimento tem um desenhinho lá. Tem um desenhinho com um jogador impedido, o outro não, para poder facilitar. Sobre o segundo livro, porque fica muito vago, é um tema interessante. Os sem Copa, os 22, por exemplo, você escolheu 22 jogadores que encantaram o país e não foram a uma Copa do Mundo. Porque a maioria só quer saber de quem foi a Copa e quem não foi. Alguns desses jogadores. Pois é, então, na verdade foi bem difícil escolher esses 22 jogadores, eu comecei com a lista assim de 50, mais de 50 jogadores, e aí fui fazendo realmente uma escolha de acordo com a história desses jogadores. Então, por exemplo, lá em 1919, o início, quando não existia a Copa do Mundo, tem, por exemplo, o Friedenreich,
que é considerado o primeiro craque do futebol brasileiro, mas não participou da Copa porque não existia. Neco, primeiro ídolo do Corinthians. Tem também Marcos de Mendonça, que é o primeiro goleiro da seleção brasileira. Mais recentemente, Alex, que ainda joga, mas que para mim é um dos maiores injustiçados da história. E aí tem muito mais. Tem Dirceu Lopes, que não participou da Copa do Mundo porque deu azar, porque estava numa época em que, enfim, existiam craques para dar e vender. Então a gente tem Heleno, jogador do Botafogo, ídolo do Botafogo, conhecidíssimo, mas que não participou de uma Copa do Mundo. Jogadores também que se contundiram muito perto de uma Copa do Mundo, exemplo de Quarentinha, de Tesourinha. Canhoteiro, ídolo do São Paulo, que é considerado um Garrincha ao oposto. Muita gente fala, inclusive, que ele no drible era melhor que o Garrincha, mas era no livro, inclusive, eu falo que ele era uma criança. Ele jogava futebol como uma criança, no time para ele era o recreio, mas a seleção brasileira para ele era como sinal que chama para aula. Então ele não se sentia à vontade na sala de aula na seleção brasileira e terminou perdendo a oportunidade de participar de uma Copa do Mundo. E só um detalhe, são 22 jogadores, mas você sabe que na convocação são 23. O 23º jogador do livro é o Sem Copa do Leitor. Então tem um espaço lá no último capítulo para o leitor colocar o seu Sem Copa, porque eu tenho certeza que todo mundo vai achar que está faltando algum. Sensacional, uma ideia fantástica realmente da Clara Albuquerque, que é jornalista, comentarista esportivo na TV Esporte Interativo. Nós vamos a um rápido intervalo e na volta, direto aqui do Caixa Cultural, onde o evento acontece Brasil, Futebol e Livros. Já voltamos.